Boa noite! Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso Educa Mais Cast, o nosso espaço de aprofundamento nos temas cruciais da educação. Eu sou a Adriele e hoje nós vamos falar sobre um tema que está no cerne da formação cidadã, a diversidade de gênero e sexualidade no ambiente escolar. Para esse debate essencial, temos a honra de receber a doutora Camila, que tem se aprofundado nos marcos legais e em direitos humanos, e também o professor Wanderson, que se aprofundou com foco nas estratégias pedagógicas e de inclusão. Boa noite, Adriele. Boa noite, Wanderson. Boa noite para quem está assistindo o podcast. É um prazer para mim participar desse momento onde a gente pode analisar um tema tão importante, principalmente sobre a ótica do tripé, né? Ética, diversidade e direitos humanos. Sim. Boa noite, meninas. É um prazer enorme estar com vocês essa noite e fico feliz em compartilhar práticas pedagógicas que promovem um ambiente escolar mais seguro e acolhedor a todos. E puxa a vinheta! Bom, doutora Camila, para começarmos com o nosso debate, gostaria de perguntar sobre a base firme. O debate na escola, às vezes, trava pela confusão de conceitos. Você poderia nos explicar a diferença fundamental entre gênero e identidade de gênero e o que a escola entende por ensino sobre sexualidade? Sim, então é muito importante falar sobre isso mesmo, né? É fundamental ter essa clareza, principalmente, né? A gente pode resumir assim: gênero refere-se aos papéis sociais, às expectativas e atributos que a cultura constrói sobre o homem e sobre a mulher. É um construto social e cultural. A identidade de gênero, é a convicção interna e profunda de uma pessoa sobre o seu próprio gênero. É o sentimento de ser homem, mulher, ambos, nenhum, não binário ou algo diferente. É importante frisar que identidade de gênero não é escolha, é quem a pessoa é, entendeu? E o ensino sobre a sexualidade, ou a educação sexual, né, que é tão polêmico, né? O papel da escola aqui, sobre o olhar ético, não é doutrinar ou induzir ninguém. É informar, é promover a saúde, o consentimento, o autocuidado, o respeito, né? A diversidade, o combate ao abuso e à violência. A escola não ensina a ter sexualidade, não tem nada a ver com isso, né? Mas sim a viver a sexualidade, com responsabilidade, segurança e respeito pela sua própria dignidade e pela dignidade do outro também. Concordo plenamente com a sua fala, a escola realmente não é um ambiente para doutrinação. Mas agora que temos essa base conceitual, você poderia me dizer quais são os principais marcos legais que tornam obrigatória essa postura de respeito e não discriminação nas instituições de ensino? Com certeza, né? A Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece a dignidade da pessoa humana como o valor supremo, né? Realmente, o STF até já reconheceu a homofobia e a transfobia como crimes equiparados ao racismo. A omissão da escola diante do preconceito é, portanto, então, uma violação de direito, é um crime. Bom, professor Wanderson, queria te perguntar sobre um aspecto sobre as barreiras morais e religiosas. Bom, na prática a gente sabe que surgem barreiras morais e religiosas nesse diálogo. Como a escola pode manter uma postura ética que acolha a diversidade sem entrar em conflito direto com as convicções das famílias e cumprindo seu papel constitucional? Bom, Adriele, essa é a essência da laicidade, da ética e do cuidado. A escola não impõe ideologias ou posicionamento religioso. O foco é garantir o espaço de convivência democrático e o respeito mútuo, né? O foco deve estar em valores universais como o combate ao bullying, promoção da empatia e a proteção à dignidade. Ao se guiar pela laicidade e pelo direito, a escola age de forma ética, ensinando o aluno a conviver com a diferença de forma saudável. Muito bem colocado, professor Wanderson. Então, se a base é ética legal, o compromisso certamente da escola é com a dignidade humana, com o respeito e com a formação de cidadãos empáticos. Bom, professor Wanderson, o que o professor precisa saber de forma simples e direta sobre identidade de gênero, não binariedade e o uso do nome social para garantir o acolhimento imediato de um aluno trans ou não binário na sala de aula?
E também, quais são as responsabilidades práticas? Bom, Adriele, sua pergunta é muito pertinente, não? O básico é o fundamental. A identidade de gênero é como a pessoa se reconhece, homem, mulher, ou ambos, ou nenhum, não binário. O uso do nome social e dos pronomes corretos, como ele, ela, ele, é um direito e uma obrigação ética do educador. Chamar o aluno pelo nome que ele se identifica e se sente confortável é o mínimo. Primeiro passo para criar um vínculo de confiança entre aluno e professor, não? Sim, claro. Bom, doutora Camila, a pergunta de agora é a seguinte. A inclusão da diversidade no currículo é crucial. Qual é o argumento de direitos humanos que sustenta a necessidade de representatividade e de desconstrução da heteronormatividade em biologia, história ou literatura? O argumento é a igualdade, a diversidade e a representatividade, né? Excluir, silenciar a história, a biologia ou a literatura das pessoas LGBT, QIAPN+, fere o princípio básico da igualdade. O aluno tem o direito de se ver no mundo e de aprender em um ambiente livre de preconceitos, né? Quando o currículo inclui, por exemplo, a diversidade sexual, incluindo a sexualidade, bissexualidade ou a complexidade de gênero, ele está cumprindo seu papel de formar cidadãos em uma sociedade plural. Professor Wanderson, qual é o desafio pedagógico mais comum ao abordar o tema e como o professor pode usar a ética do diálogo para superar? Então, Adriele, o que nós costumamos ver é que o maior desafio é como lidar com o constrangimento e o preconceito de forma explícita. O que os professores devem fazer com isso? E aí que a ética do diálogo é poderosa. Em vez de simplesmente punir um comentário ofensivo, o professor deve abrir o espaço para reflexão, sabe? Sim. Perguntar por que você pensa assim. Em vez de apenas isso é errado, isso permite que o aluno reflita e transforme o conflito em uma oportunidade pedagógica, para os alunos também poderem aprender com seus próprios erros, né, suas próprias atitudes erradas. Sim, claro. Doutora Camila, na sua área, qual é o papel ético e legal da escola quando um caso de bullying por LGBTfobia é denunciado? E também, como a escola deve proteger o professor que se posiciona em favor do aluno? A escola tem o dever de agir imediatamente, né? Acolher a vítima, garantir a segurança, iniciar o processo de responsabilização e educação. E o mais importante é que a escola tem que ter uma política clara de antidiscriminação, né? E que também garanta, né, ao professor que intervir que ele não seja alvo de represálias, né, por terceiros. Lembrando que o Educa Mais Cast é um oferecimento da Universidade Estadual de Montes Claros, projeto desenvolvido da disciplina Ética, Diversidade e Direitos Humanos. Professor Wanderson, qual seria o seu conselho prático final para um colega professor que deseja promover um ambiente mais acolhedor, mas tem medo de represálias ou de cometer erros? Então, meu conselho como professor seria: não deixe o medo paralisar você, sabe? Para o professor promover um respeito, um ato de coragem, intervir nas piadinhas, ser natural, entendeu? Na hora de intervir. E também fica interessante, eu estava conversando com um amigo meu também, que é professor, e ele me relatou um caso muito constrangedor. Ele tem uma aluna trans, e essa aluna queria se vestir com as roupas que ela se sente confortável para ir a uma festa junina. Ela queria ir com roupas femininas e a coordenadora da escola disse que não poderia, porque isso ia ferir alguns princípios da escola. Alguns princípios da escola, exatamente. Obrigado pelas palavras. E esse professor ficou revoltado com a situação, chateado, né? Porque ele enquanto ser humano, viu que aquilo não era certo e ele foi e confrontou a coordenadora. Até que ele conseguiu, de fato, que a aluna dele conseguisse ir do jeito que ela queria, como ela se sentia bem. Isso fica de lição para mim e para todos vocês que estão nos ouvindo hoje. Lutem pelos direitos de seus alunos. E para finalizar,
Doutora Camila e professor Wanderson, falem sobre o papel da ética e da inclusão na formação docente e na construção de uma sociedade justa. Então, educar com base nos direitos humanos é garantir que cada pessoa tenha a sua dignidade preservada, né? Se sinta à vontade para ser quem ela é, onde ela estiver, né? Então, é isso. É o caminho para a sociedade mais livre e justa, é justamente agir dessa forma em todos os ambientes em que convivemos, né? E nesse espaço, o ambiente escolar é muito importante, né? Porque é lá que o cidadão vai crescer, se desenvolver e reconhecer a sua própria identidade. Bom, sabemos que a ética e a inclusão são práticas vividas, né? O professor que age com ética, ele ensina pelo exemplo. Então, a maneira como os alunos olham um ao outro e a si mesmo depende do modo como o professor age em sala de aula. Bom, estamos ao final de mais um podcast, mas antes de encerrar o nosso episódio nesse assunto tão importante para a educação, eu gostaria de chamar os nossos internautas que mandaram algumas perguntas para vocês. E vamos lá! Eu sou Samuel Rosa, supervisor na rede estadual de Goiás e gostaria de saber como o professor pode lidar com a resistência e o conservadorismo na escola. Bom, muito interessante, muito pertinente sua pergunta, Samuel. Eu também quero saber. E aí, professor? Bom, então para responder a pergunta do nosso colega Samuel lá de Goiás, né? Uma maravilha ter ele aqui com a gente também. Samuel, a escola deve lidar isso de forma dialógica e crítica. Nunca de forma que se imponha, né, pela imposição. Lidar com o conservadorismo não é excluir ideias, e sim aproveitar as melhores ideias que as diferentes cabeças podem pensar. E também um conselho meu seria que cada professor no seu ambiente escolar buscasse cada vez mais se aprofundar no tema, buscar como tratar o aluno, como os direitos e os deveres desse aluno, né? Bom, Wanderson, muito bem colocada a sua resposta para esse questionamento, tá? Parabéns. E agora nós temos uma pergunta do professor aqui de Minas. Olá, é uma alegria e uma satisfação estar aqui com vocês. Eu sou o professor Marcos, da rede educacional do Estado de Minas Gerais. Esse é um tema com uma relevância enorme, é uma alegria muito grande que a gente fica bastante à vontade e surgem diversas perguntas para a gente poder efetivamente estar fazendo. Eu gostaria de saber quais são as responsabilidades práticas do educador nesse processo de acolhimento desse aluno. Então, essa eu faço questão de responder. A responsabilidade é garantir que todo aluno se sinta visto, respeitado e acolhido. Isso passa por usar o nome certo, os pronomes certos, criar um ambiente seguro e agir com firmeza quando houver qualquer tipo de constrangimento, qualquer prática de bullying, qualquer prática de exclusão desse aluno em questão. É sobre fazer da escola um lugar de pertencimento incondicional. E agora nós vamos trazer uma pergunta de um professor lá de Xique, na Bahia. Boa noite, eu sou o professor Roberto. Para você, qual a diferença de uma escola que tolera a diversidade e uma escola que acolhe a diversidade? Então, respondendo a pergunta do nosso amigo lá de Xique, Bahia, né? Tolerar é permitir que o outro exista, mas a distância, a acolher é reconhecer, valorizar e proteger ativamente. Uma escola acolhedora cria políticas, práticas e relações pedagógicas baseadas no respeito e na empatia, como banheiros inclusivos e treinamento para toda a equipe escolar, né? Coordenadores, professores, até mesmo nossos zeladores, toda a equipe que atua nas escolas deve estar preparado para lidar com essas situações e não causar constrangimento nos alunos. Com essa reflexão poderosa e maravilhosa, encerramos o nosso episódio e agradeço imensamente a você, doutora Camila, e a você, professor Wanderson,
por esse debate tão rico e essencial na nossa sociedade. Então, pois é, que essa conversa inspire então, mais educadores a agir com coragem, sensibilidade, ética, transformando cada sala de aula, cada ambiente social, né, em um espaço de respeito, diálogo e acolhimento. Isso é muito importante, né? Se você gostou, compartilhe esse episódio com a gente, né, André? Isso! Mande para seus amigos, compartilha, curte e esteja ligadinho aí no nosso Educa Mais Cast. Obrigada. Obrigada.